Olá, meu nome é Luísa, eu sou bailarina, professora de balé, graduada em História. Seja bem-vindo à Profissão Balé. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre métodos de balé. Esse vídeo foi motivado por uma pergunta que me fizeram, há pouco tempo, numa live que eu fiz sobre métodos de balé. E aí me perguntaram qual o melhor método, qual que eu considerava o melhor método de ensino do balé clássico. E aí eu resolvi fazer um vídeo pra gente conversar um pouco sobre isso. Respondi lá na live, mas resolvi fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso. Então, na verdade, antes da gente entrar nessa discussão propriamente de qual seria o melhor método, a gente precisa entender o que é um método, né? Um método de balé, porque às vezes existe uma certa confusão entre método, estilo, técnica, né? E na verdade o método, ele é apenas o caminho, né? O ensino, a metodologia para se chegar basicamente nos mesmos objetivos. Balé é balé, o balé francês, o balé russo, o balé clássico, ele guarda os mesmos princípios. Todas essas metodologias, elas vão trabalhar com objetivos em comum, né? Então, o objetivo é formar bailarinos. As piruetas, os grand jetés, eles vão ser os objetivos de todos os métodos. Mas o caminho que você vai trilhar para alcançar esses objetivos é que vai ser um pouco diferente em cada método. Ao longo dos anos, muitos professores, mestres de balé se dedicaram a estudar e a desenvolver metodologias para isso. Claro que existe também diferenças de estilo, né? Diferenças de uma ordem mais estética. Se você pegar e comparar, né, o balé russo com o balé italiano, eles vão ter características próprias do momento da cultura, né, de onde eles se desenvolveram, daqueles corpos, da cultura daquele lugar. Mas os princípios, como eu falei, volto a repetir, do balé clássico, eles estão presentes em todas as escolas, em todos os métodos que são reconhecidos, que são consolidados já mundialmente. E quais são esses métodos? Então, vamos passar a eles, vamos só relembrar aqui, ou se você não conhece todos eles, só para a gente saber quais são, e aí sim poder passar para a discussão que motivou aqui o nosso vídeo sobre qual o melhor método. Então, os métodos reconhecidos, consolidados, hoje difundidos mundialmente são o método francês, o método italiano, o método russo, método inglês, método dinamarquês, método cubano e método americano, né? Aqui eu vou fazer uma observação porque muitos profissionais não consideram o método americano, né, que é o Balanchine, método de Balanchine, como, também conhecido como neoclássico, estilo neoclássico, justamente essa é a questão, muitos não consideram como um método, né, uma metodologia estruturada, mas sim um estilo de balé, tá? Mas a gente não vai entrar aqui propriamente nessa discussão. O objetivo é só citar para que você saiba quais são os métodos, né, que nós temos hoje, que nós reconhecemos hoje como métodos estruturados, para a gente então poder discutir qual seria o melhor. Será que tem o melhor? Será que é o Royal? Será que é o método russo? Então vamos entrar agora nesse ponto. Bom, quando a gente passa por alguns métodos de balé, né, e eu passei por alguns deles, né, durante a minha formação, e me dediquei a estudar a história, a consolidação de cada um dos métodos, né? O momento do surgimento deles, para tentar entender melhor não só as variações, né, de nomenclatura e tal, mas realmente as diferenças essenciais de cada um deles. Então, quando a gente olha para isso, olha para a história desses métodos, o que eu posso dizer é que fica muito difícil a gente falar de um único método que seja absolutamente melhor do que o outro, né? Em absoluto. A gente pode fazer algumas afirmações, eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês, mas a gente primeiro, porque a primeira coisa que a gente observa é que não existe um método puro ou um método que desconsidere todos os outros. Então, na verdade, ao longo dos anos, esses métodos vão se desenvolvendo, aproveitando uns dos outros, se aproveitando uns dos outros, né? Aproveitando os conhecimentos anteriores. Nenhum deles joga fora tudo que já tinha sido feito até ali. Quando a gente olha, por exemplo, para o método da Royal, que é um dos mais recentes, já é consolidado, né, no século XX, então a gente vai ver que justamente houve ali uma intenção
de juntar uma intenção consciente mesmo, né? O método da Royal foi estabelecido a partir de uma reunião entre professores que representavam cada método já consolidado até ali, para justamente se analisar o que havia de melhor em cada método, né? E aí modificar e adaptar a realidade para qual aquele método estava sendo criado na Inglaterra do século XX. Então você vê que não existe, eles não jogam fora, os métodos vão sendo criados, vão sendo desenvolvidos a partir do que já existia ali. Então, aí a gente pode pensar, né? Então os mais recentes podem ser considerados melhores porque eles aproveitam, né, o que tem de melhor nos outros e são mais atualizados. Mais ou menos, né? Também não é uma afirmação absoluta, porque não significa que os métodos que foram criados anteriormente, né, como por exemplo a escola francesa, que é o primeiro método de fato consolidado, apesar do balé ter raízes anteriores na Itália, o lugar onde ele vai realmente se consolidar como método é na França, né? Então a gente não pode dizer que o balé que se fazia na França no século XVII é o mesmo até hoje. O balé é uma arte viva e que vai se desenvolver ao longo dos anos. Todos os métodos se desenvolveram, se transformaram ao longo dos anos, né? Então também é uma afirmação complicada a gente falar de que os mais recentes seriam melhores ou não. Então o que a gente vê é que existe, na verdade, sempre um aproveitamento do que já foi estudado anteriormente e os métodos vão se desenvolvendo, se transformando, se adaptando às realidades para os quais eles vão surgindo, né? Isso aqui é muito interessante da gente pensar. Então a gente pode pensar, por exemplo, algumas questões. A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças muito pequenas, e eu trabalhei com crianças, meu foco foram as turmas de Baby Class durante muitos anos, e aí eu me dediquei a estudar mais o método da Royal, por exemplo, porque foi a primeira das primeiras metodologias a pensar uma metodologia adequada para essa faixa etária, né, de 3, 4 anos. Então você tem, por exemplo, esse ponto que é interessante nessa metodologia. Eu acho, por exemplo, muito importante a gente olhar para o método cubano aqui no Brasil, nós enquanto brasileiros, né, que é um método que foi desenvolvido para um corpo mais próximo ao nosso, né, para um corpo latino muito mais próximo ao nosso do que o corpo europeu. Então a gente pode, mas aí eu posso afirmar que o método cubano ele é melhor para o brasileiro. A gente tem questões favoráveis aí, né? Por conta, por exemplo, dessa questão de ser um corpo mais próximo ao nosso. Apesar do método cubano, ele ainda guarda muitas semelhanças com o método russo, né? Pela própria história do método cubano. Aliás, eu vou deixar aqui também, em algum lugar desse vídeo ou dessa descrição, um vídeo que eu tenho sobre o método cubano. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história do método cubano, né? Criado pela Alice Alonso, você pode ir lá dar uma olhada também. Na verdade, eu aproveito para dizer que eu tenho um curso sobre todos os métodos, né, num olhar histórico. O curso se chama Métodos de Balé numa Perspectiva Histórica, justamente porque o objetivo é olhar para a origem desses métodos, para entender a essência deles, para entender quais as diferenças, mas principalmente relacionadas à história, à cultura, do lugar onde esses métodos foram criados, você entender realmente a essência deles, né? O que vibra em cada um desses métodos. Então eu vou deixar aqui também na descrição o link para o curso, se você tiver interesse em se aprofundar melhor, em conhecer mais profundamente cada um dos métodos consolidados, né? Principalmente os 4 primeiros e mais difundidos, o método francês, italiano, russo, inglês. O curso se debruça principalmente sobre esses 4 métodos. E é um curso bastante completo, com videoaula, com material em PDF, com certificado, para a gente se aprofundar um pouco mais, porque no vídeo de hoje a gente não consegue dar conta de tudo isso, né? A história de cada um desses métodos é riquíssima, é interessantíssima, então vale a pena conhecer. Mas então, respondendo a nossa pergunta, eu volto a dizer, existem vantagens e desvantagens que também não são vantagens e desvantagens absolutas. Isso é uma vantagem absoluta desse método, ou desvantagem absoluta desse método. Na verdade, são vantagens e desvantagens também que são relativas a determinados contextos, né? Então, o que existe
é a gente conhecer os métodos para entender o que é melhor para a gente, para o nosso estudo ou para o nosso ensino, o que funciona melhor no nosso corpo, o que funciona melhor na nossa realidade. Todos os métodos que eu citei aqui formaram excelentes bailarinos, grandes bailarinos em todo o mundo, né? Então, não dá para dizer que nenhum deles é ruim. E o objetivo deles é sempre formar bailarinos clássicos. Os princípios do balé clássico estarão presentes em todos eles. Existem sim diferenças de estilo, existem sim diferenças metodológicas, né? Principalmente, isso é o que difere realmente um método do outro, esse caminho. E é muito interessante a gente conhecer os métodos e ter clareza dos seus objetivos, o que a metodologia faz a favor do ensino, né? do professor, principalmente, é te dar clareza dos seus objetivos, da onde você está, em que momento você está com o seu estudante, aonde você quer chegar. Mas o interessante é que a gente conheça diversos métodos, e já que aqui no Brasil nós ainda não temos, né, um método nosso próprio, nacional, consolidado, a gente ainda, o que a gente tem aqui ainda a gente ainda leciona a partir desses outros métodos, né? Então, é interessante que a gente conheça os métodos para saber qual que é o melhor pra gente, qual que é o mais adequado pra gente, pra nossa realidade, pro nosso corpo, ou qual que a gente vai se adaptar melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos.